Boa noite a todos. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e nós temos já alguns estudos feitos e vamos dar continuidade a estes estudos, hoje estudando o capítulo 5, os versículos 27 a 37. As pessoas que têm Bíblia podem acompanhar nas suas próprias Bíblias o estudo de Mateus 5, de 27 a 37. A leitura do texto diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Que Deus abençoe a sua palavra para o nosso ensino e para a nossa edificação. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pedimos a direção do Senhor para o estudo desta noite e rogamos ao Senhor que guarde a nossa mente, o nosso coração, para cumprir perfeitamente a tua palavra e cumprir todos os ensinos do Senhor Jesus. Abençoa-nos, portanto, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e ele é um registro inspirado da vida de Jesus, como também Marcos, como também Lucas e João, e eles não são contraditórios. Embora muitas pessoas tentem achar contradições na Bíblia, os inimigos da Bíblia, mas eles não são contraditórios nem dependentes, mas são complementares. Os 4 evangelhos se completam na revelação sobre Jesus, que é um verdadeiro homem e que é o verdadeiro Deus, aquele que é o Rei exaltado, o servo humilde, o Deus encarnado e o Verbo eterno. Desta maneira, nós compreendemos que os evangelhos se tornam um único livro, né? São 4 autores escrevendo sobre a vida, os ensinos, a morte, a obra salvadora, a obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. Mateus está ensinando que Jesus está lidando com os seus discípulos. Mateus está escrevendo sobre isso. Jesus está ensinando os seus discípulos e demonstrando a nova ética do reino, as exigências comportamentais do rei e a necessária mudança de conceitos, de motivações, de atitudes. Ou seja, é preciso haver uma revolução na mente e no coração dos discípulos. E Jesus está ensinando exatamente sobre isso neste começo do Evangelho, neste texto que nós lemos, e que começa no capítulo 5, termina no 7º, que é chamado de Sermão do Monte. Jesus começa, então, demonstrando como são felizes, como são bem-aventurados, como são pessoas que têm uma boa
resolução na vida, que tem um bom caminho na vida, Jesus começa a ensinar que os que são humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Jesus então fala que destes, todos os praticantes dessas características, todos os que detêm essas características, são bem-aventurados. E ele continua dizendo que os que são perseguidos por causa da justiça, e muitos deles, por causa do seu nome, são bem-aventurados e terão um galardão no céu. Estes são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus está dizendo, então, que quem tem esse comportamento e quem se mostra seguidor dos seus ensinos, se tornam verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Ou seja, eles se tornam pessoas que atuam no seu meio ambiente, que atuam na sua sociedade, que atuam no meio onde trabalham, onde comunicam, onde têm relacionamentos, e atuam ali como pessoas que são capazes de alterar a qualidade daquela situação, daquele meio. Então, Jesus está dizendo que os seus discípulos são sal da terra e a luz do mundo, que têm esse tipo de comportamento, têm humildade, são aqueles que têm sensibilidade, que choram quando vêm as alterações e os problemas do mundo, aqueles que são mansos, ou seja, que não brigam pelos seus próprios direitos, no sentido de não fazer valer a sua força, e aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que desejam que a justiça triunfe e que militam em favor do triunfo da justiça, aqueles que são misericordiosos, ou que são aqueles que colocam o seu coração na miséria alheia, sentem a dor dos outros, a necessidade dos outros, aqueles que são limpos de coração, ou seja, têm integridade, têm pureza de coração, e aqueles que são pacificadores, que são capazes de estabelecer relacionamentos pacíficos e de serem elementos de pacificação. Então, estes são os que são perseguidos por causa da justiça, estes são aqueles que devem também ser sal da terra e luz do mundo. Jesus está confirmando e ampliando a lei, né? A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Todos têm o dever de obedecer. A lei é dada para a obediência. A obediência requer compreensão clara da lei, não só da letra da lei, mas também do espírito da lei. Então, justiça é mais do que cumprimento externo da lei. A lei deve ser cumprida na sua íntegra, mas o espírito da lei é que é importante. Ela deve ser cumprida não apenas externamente, como os fariseus faziam, mas ela deve ser obedecida, não só a letra, mas o princípio da lei, aquele princípio que está dentro, embutido na lei e que impregna a mente e a motivação do coração à obediência. Então, a lei tem um aspecto exterior e tem um aspecto interior. É isso que Jesus está ensinando quando ele fala: ouviste do que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele não está mudando a lei, não está alterando a lei, não está deixando de cumprir a lei, nem desvalorizando a lei. Ele está apenas dizendo que não é apenas o ato externo de se deitar com uma mulher numa cama, mas a pureza de coração. Ele diz que quando alguém olha com intenção impura para uma mulher ou uma mulher para um homem, no coração já cometeram adultério. Então, o princípio da lei é muito mais interno, interior, e muito mais valioso e muito mais necessário ser obedecido do que
o princípio externo. Quem tem a lei internalizada no seu coração não pratica o ato exterior. Os discípulos não devem olvidar a lei, não devem se esquecer da lei, não devem esquecer que ela foi dada pelo próprio Deus, mas devem observar atentamente essa expressão, eu, porém, porque Jesus dá uma nova interpretação à lei, ele vem revelar o princípio que está por trás da lei, o princípio que originou a lei. Então, ele vem mostrar que ele tem uma nova perspectiva para a lei. Eu, porém, vos digo, sempre ele começa assim. Assim, Jesus restabelece o significado esquecido, perdido pelos fariseus e religiosos do seu tempo, que é a verdadeira essência da lei. Os fariseus e religiosos do seu tempo perderam esta essência da lei e ficaram com um mandamento exterior, com um mandamento, a lei seca, sem nenhum tipo de princípio interior, sem que o coração estivesse em obediência verdadeira ao princípio da lei. Deste modo, Jesus então diz que o significado esquecido, perdido pelos fariseus religiosos do seu tempo, é a verdadeira essência da lei. E a verdadeira essência da lei para Jesus é demonstrar a santidade de Deus e sua exigência de santidade para com seus filhos. A lei vem para isso, para demonstrar a santidade de Deus, para padronizar o comportamento dos filhos de Deus e para demonstrar que os filhos de Deus precisam ter um coração igual ao do Pai. No texto de hoje, que nós acabamos de ler, Jesus também vai tratar do adultério e do divórcio. As escolas rabínicas defendiam o divórcio em graus diferentes. Algumas defendiam o divórcio em caso de adultério e outros entendiam que qualquer motivo servia para o homem se divorciar de sua mulher, qualquer motivo, que não, até mesmo motivos triviais. Os escribas e fariseus compreendiam o adultério quando os agentes, homem e mulher, fossem surpreendidos no próprio ato. Jesus, entretanto, traz novo ensino. Qual o ensino que Jesus traz? Primeiro, Jesus diz que o adultério começa no interior do homem, no seu coração. É daí que procedem todos os desejos impuros e todos os desejos maus dos seres humanos. Jesus é claro, dizendo que do coração é que procedem esses maus pensamentos, esses pecados e as atitudes erradas. Segundo, Jesus está dizendo que o olhar impuro é a porta de entrada do desejo pecaminoso. Provérbios diz: os teus olhos olhem diretamente diante de ti. O que Salomão está dizendo ali, inspirado pelo Espírito Santo, é que nós devemos cuidar do nosso olhar, nós devemos cuidar daquilo que vemos, nós devemos cuidar do modo como observamos e vemos as coisas. O olhar impuro é a porta de entrada do desejo pecaminoso. Jesus está dizendo, então, que por isso ele diz que é melhor perder o olho, não é? Física e figuradamente, do que satisfazer os desejos pecaminosos e perder a vida eterna. É claro que Jesus não está dizendo que eu devo arrancar os meus olhos, né, ou cortar a minha mão, literalmente. Embora isso possa acontecer, né? Nós já sabemos de casos que isso, pelo menos com as mãos, isso aconteceu. Mas Jesus está dizendo, figuradamente, que nós devemos perder o olho, ou seja, é melhor nós buscarmos enxergar outras coisas, corrigir o nosso olhar, do que permanecer olhando, adulterando
e perdermos a comunhão com Ele, perdermos até mesmo a vida eterna. Ele fala, não que a vida eterna aqui, no sentido de salvação, ela não pode ser perdida, mas a pessoa que vive nessa prática demonstra ainda que não tem vida eterna, que não tem salvação. Porque quem está verdadeiramente salvo aprendeu a desviar o olhar para as coisas de Deus. Aliás, Paulo ensina que nós devemos olhar para as coisas lá de cima, devemos desviar os olhos na direção do céu, na direção da vida eterna. E não significa que nós devemos andar olhando para cima, porque corremos o risco de tropeçar. Mas significa que a nossa mente, as nossas intenções devem estar ligadas diretamente com os assuntos do céu. Então, Jesus ensina que é melhor olhar para as coisas espirituais do que satisfazer os desejos pecaminosos que podem demonstrar que nós ainda não temos vida eterna. Jesus também está ensinando que aquilo que Paulo ensina aos Colossenses, mortificação da carne, é uma realidade. Paulo ensina isso também, que devemos mortificar as obras da carne. O simples desejo impuro é pecaminoso e, se alimentado, leva ao ato pecaminoso. Então, tudo começa com um desejo pecaminoso que deve ser abortado do nosso coração e que nós devemos cuidar para não permanecermos olhando na direção daquilo que nos estimula ao pecado. Devemos observar que olhar para aquilo que estimula o pecado é permanecer no pecado. Isso, se permanecer continuamente, nos leva a pecar constantemente e demonstra que nós não temos um coração transformado. Jesus está demonstrando a necessidade de purificação interior. Jesus está dizendo para os seus discípulos que é preciso ter um coração purificado. E de termos também, além de purificação interior, um coração absolutamente voltado para as coisas espirituais, um coração capaz de tratar incisivamente todos os nossos órgãos, tanto os nossos olhos, né? As nossas relações com impureza, as nossas mãos, a relação com ações impuras, né? Tudo isso deve ser amputado na nossa vida, deve ser tirado da nossa vida, deve ser abandonado de maneira drástica, de maneira cirúrgica, de maneira incisiva. Sobre o divórcio, o ensino de Jesus também é claro. O ensino de Jesus é que o casamento é o plano ideal de Deus para o relacionamento homem e mulher. Qualquer relacionamento homem e mulher fora do padrão de Deus, que é o casamento, é pecaminoso. O casamento também é uma instituição divina em que se unem homem e mulher, entregando-se um ao outro para manifestarem juntos na unidade do corpo um só corpo e manifestarem a glória de Deus. Em um só corpo, né, são tornados um só corpo, uma só carne, e aí Deus é glorificado. Também reproduzindo, o casamento é o meio pelo qual se reproduzem homens e mulheres que são a imagem e semelhança de Deus. Deus não pode ter filhos, mas ele pode ter filhos à sua imagem e semelhança por meio daqueles que formam casais segundo a sua perfeita vontade. E aparece aqui uma exceção do adultério, né, da permissão ao divórcio, que é a permissão ao divórcio em caso de adultério, né, em caso de rompimento das relações matrimoniais, mas o plano de Deus na Bíblia inteira não é o divórcio. O plano de Deus na Bíblia inteira é perdão e reconciliação.
Então, nós advogamos que não se deve divorciar, nem mesmo em caso de adultério, mas que deve haver de ambas as partes arrependimento, confissão de pecados, perdão e reconciliação. Embora Jesus tenha admitido que a dureza do coração dos homens leva ao adultério, nós precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus. E Jesus também trabalha a questão da proteção da mulher em relação ao divórcio, porque o homem podia se divorciar por qualquer coisa e a mulher ficava à mercê dessa decisão. Jesus, então, está dando, de alguma maneira, proteção à mulher quando ele estabelece a carta de divórcio. Mas não é o propósito ideal, não é o plano ideal de Deus. Jesus mesmo diz, mas não foi assim desde o princípio. E Deus, no seu relacionamento com Israel, demonstra cabalmente, claramente, que ele está sempre perdoando a adúltera Israel, a adúltera Judá. Ele sempre está perdoando, reconciliando com essas nações. Os rabinos aceitavam o divórcio apenas por causa de alguns rabinos, né? Aceitavam o divórcio por causas comuns, triviais, e outros aceitavam o divórcio a não ser somente em caso de relações sexuais ilícitas. Mas o ensino de Jesus foi diferente. Muito bem, Jesus traz novo conceito que estava presente desde a instituição do casamento. Foi Deus que disse que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Concluindo, Jesus não veio anular a lei, mas veio cumprir a lei. Houve, durante os séculos, alterações humanas, compreensão e prática, na compreensão e prática da lei. Os judeus estabeleceram um regulamento, uma regulamentação para o cumprimento da lei, criaram cerca de 613 mandamentos para regulamentar a obediência à lei de Moisés. Além disso, os rabinos tinham sua própria e particular interpretação. Jesus veio para mostrar o espírito da lei, que é único, que não admite interpretação, que é verdadeiro, real e que precisa ser obedecido. É isso que Jesus está fazendo no Sermão do Monte. Agora, para a nossa meditação. Como lidar com pensamentos impuros? Todos nós temos pensamentos impuros? Sim. Como lidar com eles? Primeiro, pela renovação da mente, por pensar nas coisas do alto, por oração, leitura bíblica, comunhão, e por evitar más companhias, por selecionar literatura, programas de televisão, etc. Segundo, o adultério mental, o olhar impuro. Como lidar com ele? O livro de Provérbios nos traz o conselho: olhe, os teus olhos olhem diretamente adiante de ti. Desviar o olhar, não é? Essa é uma atitude sábia. E pedir a Deus misericórdia para viver num mundo tão carregado de pornografia, tão carregado de sensualidade, tão carregado de estímulo à carne. Então, nós precisamos da misericórdia de Deus. Uma coisa que não é bom, que a gente tem que admitir, embora não concorde com o divórcio, é que às vezes, muito raramente, mas às vezes, o divórcio é um mal necessário. Perdão e reconciliação, mediante arrependimento, é o propósito de Deus para o relacionamento conjugal. Jesus também fala dos juramentos. Seu ensino sobre os juramentos é que ninguém deve jurar. Nós não devemos jurar porque ninguém deve comprometer a palavra, nem mesmo pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela própria cabeça. Nós não conhecemos nada, não dominamos nada, não temos poder sobre nada, não conhecemos nada praticamente do futuro. Então, a palavra do crente deve ser sim
sim, não, não. O crente não deve ter duas palavras, não deve mentir, né? Ou é sim ou é não. Todos devem falar a verdade, e o que passa disso, segundo Jesus ensinou, vem do maligno. Como você responde a estas questões? Muito bem, chegamos ao final do estudo de Mateus. Desejamos que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Desejamos que o Senhor proteja e guarde a família de cada um também, e que nós possamos andar em obediência ao espírito da lei, que é o que Jesus está ensinando aqui. Deus abençoe a todos.